E estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live da nossa temporada Feras do Agro. Essa temporada que começou no dia 2 de maio e vai até o dia 31 de maio. Cada dia falando de um assunto, quase que não saía, né? Cada dia falando sobre um assunto diferente, sobre um tema diferente. Cada dia um convidado especial que vem aqui compartilhar muito conhecimento, muito conteúdo, muitas experiências, com o objetivo de inspirar e motivar toda essa galera do agro. Então essa é a nossa contribuição para o avanço do agro brasileiro. Então, você que está aqui, parabéns para você, que é uma pessoa antenada, que está em busca de conhecimento, que está em busca de crescimento pessoal e profissional. Hoje, o nosso Fera do Agro convidado é o Daniel Pinheiro, doutor Daniel Pinheiro. Daniel, cara fantástico, inteligentíssimo, engenheiro agrônomo, doutor em ciência do solo. E hoje nós vamos espremer o doutor aqui porque ele é um cara que tem uma bagagem muito grande e um cara que eu admiro pra caramba, me ensina muito, já venho aprendendo bastante com ele. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Vamos chamar o homem aqui porque hoje eu tenho muitas perguntas para fazer para ele em nome de vocês e se é dúvida para mim, eu imagino que seja dúvida de outras pessoas também. Quero aproveitar e mandar um forte abraço para o meu amigo professor Fábio. Dônia, professor Fábio, forte abraço, hein? Tamo junto nessa jornada aí. E na fase 2 eu vou chamar o professor Fábio para vir também participar conosco. Olha só quem chegou! Alô, boa noite, meu amigo. Tudo beleza? Doutor Daniel Pinheiro. Que bacana Tudo firme? ter você conosco. Como é que se fala aí? Tudo firme? Tudo beleza? Firme! Não, tem que ser mais alongado, né? É firme. Firme! Daniel, você fala de que lugar do Brasil? Claudemir, eu estou falando da região norte do Brasil, do estado do Pará. Hoje estou falando de Ananindeua, a área metropolitana de Belém. Mas a minha residência, onde eu trabalho, é em Capanema, Pará. E Capanema fica a quantos quilômetros de Belém? Fica a 160 quilômetros de Belém. Show, hein? Região nordeste do estado, mais conhecida como micro-região Bragantina. Fica próximo do litoral, inclusive você está convidado um dia quando tiver por aqui. Eu conheço o litoral paraense, eu conheço Salinópolis, né? Salinópolis, isso mesmo. É, conheço, tenho bons amigos aí no Parazão e já fui acho que 2 ou 3 vezes em Salinópolis, é muito massa. Perfeito, perto de Capanema. É, show. Cara, que satisfação, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, obrigado por estar aqui nesses minutos compartilhando um pouco do seu conhecimento com a gente. Claudeia, eu que agradeço a oportunidade que você está dando, os conselhos também que estou recebendo de você. Eu acho que na vida a gente está aqui para aprender e para compartilhar com os aprendizados que nós temos. Eu agradeço essa oportunidade, é um momento que nós estamos passando que muitas pessoas estão acompanhando e a gente está com a preocupação de levar informação de qualidade, né, nesse momento que a gente passa desse isolamento. E a gente espera que, com a graça de Deus, brevemente passe, né, toda essa situação e a gente possa retornar às nossas atividades normais. Total. Poxa, obrigado. E, Daniel, me conta uma coisa. Você é engenheiro agrônomo? Sou engenheiro agrônomo. Com doutorado em ciência do solo? Com doutorado em ciência do solo. Isso mesmo. Ciência do solo, não é ciências. Não. É uma ciência, né, voltado especificamente para solos. E aí, no solo, tudo isso é ramificado, né? Então, aí vem o pessoal da mineralogia, da física, da fertilidade, da microbiologia, do manejo, da conservação, pessoal do GEO, da georreferenciamento, da agricultura de precisão. Eu tenho um professor, quem foi aluno da UFRA, conhece o professor Paulo Santos, então um entusiasta, um fera do agro também, que ele falava assim para a gente: isso é agronomia, minha gente. Com toda a empolgação. E a gente repete isso aí com toda a alegria também. Isso é agronomia. Tá isso aí, é agronomia, minha gente. Eu tô precisando de um bordão, tá? Então você que está assistindo a live, se quiser mandar sugestões de bordão para nós viralizarmos esse trem aqui,
Pois é, isso Vamos é lá. legal. Eu lembro só do nosso amigo. Oi, menino! Puxa. Você fez doutorado onde? Bom, deixa eu contar um pouco da minha história, né? Eu Por cursei o favor. curso de Engenharia Agronômica na Universidade Federal Rural da Amazônia. Uhum, Formei em 2007. uhum, Ingressei no mestrado na própria UFRA, no uhum, programa de Solos e Nutrição de Plantas, uhum. onde terminei uma mestrado em 2010. Fiz 10 anos esse mês passado, em abril. E aí, com a graça de Deus, um mês após a minha defesa do mestrado, eu passei no concurso para professor de solos na mesma instituição que eu fiz meu mestrado e a minha Pô, graduação. prata da casa. Prata da casa, né? Que Em show. dezembro eu já vou completar 10 anos, né, de UFRA. E nesse período eu tive a oportunidade, né, de ser cedido pela minha instituição para fazer o doutorado na Universidade Estadual Paulista, o campus de Jaboticabal. Uhum. Então, em Jaboticabal, onde eu fiz meu doutorado foi na área de física do solo, mais específico para preparo do solo, e eu fui orientado pela professora doutora Carolina Fernandes, a quem vai meu abraço super especial e o carinho enorme que eu tenho por ela também. Que nobre da sua parte esse seu Aí reconhecimento. Show, parabéns. eu terminei o doutorado em agosto de 2018. Aí eu retornei para a UFRA e agora estou assumindo as disciplinas de manejo, conservação, gênese, propriedade, morfologia, nos cursos de engenharia agronômica, engenharia ambiental e biologia. E vai meu abraço especial para todos os meus alunos que estão acompanhando também hoje aqui a live. Um abraço a todos. Eu estou Obrigado pela vendo vários participação. comentários de orientandos seus aqui. Show, bacana ver São, a a turma galera aí, aí. ó. Isso Parabéns. mesmo. Quero E mandar um parabéns abraço a para essa galera também. A todos. gente sabe que essa trajetória, todo esse percurso de vocês, da graduação a uma pós-graduação, até você chegar num doutorado, é uma estrada árdua, é uma estrada pedregosa. Tá? Gostou da Pedregosa. analogia? Pedregosa, isso mesmo. E você chegou lá, um cara tão jovem, né, dono de uma inteligência bacana e de uma humildade. Desde que eu te conheci, eu tenho visto tanto que você é um cara simples, né, e quero muito te agradecer e fazer esse reconhecimento Eu que publicamente agradeço. aqui. Mas não pensa que vai ser só vaselina, não, que hoje nós vamos espremer você. Se prepare, tá? Hoje tem perguntas, olha, galera, vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui por vocês que estão aqui assistindo essa live, tá? Então, sintam-se à vontade para perguntar, para comentar, para retrucar, que nós estamos aqui para isso. São 50 e poucos minutos que nós vamos ter aqui para nós descascar geral. Mas hoje eu convidei o doutor Daniel Pinheiro para nós falarmos sobre manejo físico do solo, tá, pessoal? Então, hoje nós vamos focar bastante no manejo físico do solo. A gente sabe que o solo é composto por manejo biológico, né? O biológico, o físico e o químico. Hoje nós vamos focar um pouco mais, propriedades físicas, químicas e biológicas. E aí hoje nós vamos, porque é muito curto esse tempo, né? Queria eu que essa live durasse 3 horas, 10 horas, igual a live do Gustavo Lima. Ô, rapaz. Né? Uma sexta-feira com a cervejinha, né? Você tá louco, né? E o peixe que tem ali. Ô, rapaz, eu vi agora. Eu te mandei a foto do peixe aí, Mandou. o vídeo do peixe. O vídeo do peixe, né? Pessoal, se vocês estão gostando da live aqui, da prosa nossa aqui, clica no coraçãozinho, comenta aí no coraçãozinho que está aqui na parte de baixo, tá? Clica no aviãozinho, convida mais pessoas. Eu quero pelo menos 100 pessoas aqui, pô. Vamos embora botar esse negócio para mais pessoas. Vamos animar, vamos animar. Vamos embora animar. Daniel, bicho, eu tenho uma lista de perguntas que o pessoal mandou aqui. Primeira perguntas polêmicas. É possível fazer a reposição... Não responda agora, segura. É possível fazer a reposição de calcário no sistema plantio direto sem a necessidade de nós incorporarmos esse calcário? É possível termos uma eficiência aplicando o calcário de cobertura sem incorporar? E o gesso? Também é possível? Ou é necessário incorporar esse gesso? Ou anteriormente seria necessário incorporar esse calcário? Lembrando que, levando em consideração que isso é para um sistema de plantio direto, uma área que você vai fazer apenas reposições. Certo. Tá?
Outra pergunta. Em solos, já que nós vamos falar aqui sobre manejo físico do solo, em solos compactados, é possível descompactarmos esse solo sem uma interferência mecânica ou não? Segura aí, segura aí. Beleza. Outra pergunta que eu te mandei até anteriormente, aquela relação CN. Queria depois que você também comentasse sobre essa relação CN, tá? Bateu 100? Show. Bateu 100! Show! São 100 pessoas aqui para trocarmos essa ideia. Vamos lá. Daniel, por favor, fique à vontade. Você que está em casa também fique à vontade para mandar mais perguntas. Eu fiz algumas perguntas aqui e eu queria que você fizesse uma introdução para a gente entrar nesse assunto aí, tá? Tá. Por favor. Então, vamos para começar, dentro dos nossos amigos que estão participando aqui, nós temos engenheiros ambientais, agrônomos, biólogos e também temos uma amiga da odontologia, uma amiga da fisioterapia. E a amiga da fisioterapia, ela fez uma pergunta, né? Opa. Solo ou terra? Solo ou terra? Então, para a gente começar, nós vamos lembrar que solo é um corpo natural, perfeito? E esse corpo natural, ele armazena água, ele armazena nutrientes, ele tem funções ecológicas, ele faz parte do ecossistema, perfeito? Isso é o nosso solo. Terra é uma porção de solo. Terra é o que está agora aqui, ó, debaixo dos nossos calçados aqui que a gente pintou. Show. E principalmente, terra não tem vida. Tá? Solo tem vida. Tá? Ótima definição. Pessoal, vida. Pega essa aí, hein? Você que está assistindo a live, pega essa. Terra não tem vida, solo tem vida. Show. Tá? Só para fazer um contexto rápido, aproveitando, solo vem da palavra Adão e Eva vem da palavra vida. Só para você ter uma ideia da importância que o solo tem a correlação com a vida. E isso em todas as religiões vai ter essa relação de solo com vida. Bom, para a gente entender, Claudemir, o solo ele apresenta uma estrutura, perfeito? Uma estrutura. O que é a estrutura do solo? É a forma como as partículas do solo elas vão estar arranjadas. Perfeito? Alguns solos apresentam agregação, outros solos não vão apresentar agregação. Ou uma agregação intermediária. Ah, Daniel, qual é o solo que vai apresentar uma agregação forte? O solo arenoso. Tá? Um solo de praia não tem agregação. Você pega ele, o solo lá de Salinas, você viu, né? E branquinho, só partículas de quartzo, praticamente. Então, pegando esse gancho da agregação, a gente tem que entender que a organização do solo é uma arquitetura. Ele apresenta uma arquitetura. E essa arquitetura ela é totalmente organizada pelas partículas de areia, pelas partículas de silt, pelas partículas de argila. Perfeito? E essa interação entre as partículas elas vão estar cimentadas, organizadas pela ação da matéria orgânica, e daí a importância da matéria orgânica organizando, estruturando esse solo. Os tijolinhos que estão aí atrás da tua parede, que os nossos espectadores observam, eles estão totalmente organizados. E para ter essa organização foi necessário um agente cimentante. Quem é o agente cimentante? No caso da parede aí foi o cimento, a argamassa. O solo não. O solo tem a ação de quem? Da matéria orgânica, promovendo a aproximação, organizando a agregação desse solo. Perfeito, Claudemir? Então, para a gente entender o funcionamento do solo, a gente tem que entender essa agregação que ocorre no solo. Perfeito? E essa agregação é aí que está a chave. Quando você fala, olha, eu quero que dê o pulo do gato, que fale o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Qualquer sistema de manejo. O pulo do gato para qualquer sistema de manejo. Tá ouvindo? Opa! Anota aí, pessoal. É matéria orgânica. Perfeito? Matéria orgânica.
O que nós precisamos e o que o produtor ele tem sempre que utilizar como modelo de produção, um modelo, lembra que eu falei que o solo foi o ecossistema? Quem é o melhor ecossistema que pode ser utilizado como modelo? A floresta, a mata. Por quê? Ali vai existir um grande aporte de matéria orgânica através dos resíduos vegetais, que se transformarão em matéria orgânica e serão responsáveis pela organização estrutural. E, principalmente, que aí vem a questão maior, nós vamos ter ciclagem de nutrientes. Ciclagem de nutrientes. Por que isso é importante, Claudio? Porque quando a gente falar em rotação, sucessão de cultura, planta de cobertura, nós estamos falando em ciclagem de nutrientes. O sistema ele vai começar a chegar ao que a gente conhece como sustentabilidade. Sustentabilidade, então, essa é a palavra. Eu vou me aproximar mais do sistema sustentável. E onde a gente encontra isso? O melhor exemplo é a área de mata nativa. Perfeito? Bom, total. Aí, continuando, a gente pode perguntar, bom, mas e a agregação? Como é que isso ocorre? Qual é o mecanismo na natureza que faz com que ocorra essa agregação das partículas de argila, de silt, de areia? Isso aí, existe uma teoria na área da ciência do solo que chama-se a teoria de hierarquia dos agregados, de formação dos agregados. Rapidamente, por causa do nosso tempo, quem quiser depois mandar o direct, pedir literatura, eu vou estar totalmente disponível. Beleza? Só para resumir, para que ocorra a formação inicial, é preciso que ocorra a floculação de argila, dos minerais de argila. Então, esses minerais de argila, eles estão dispersos. Eles precisam do que nós chamamos de íon floculante. Ele vai permitir o quê? A aproximação das partículas de argila. Quem é o principal íon floculante que pode proporcionar isso? O cálcio. De onde é que vem cálcio? Calagem, gessagem, perfeito? A gente pode ter magnésio, tá? Para que ocorra esse processo de floculação de argila, eu preciso entender o seguinte: carga negativa de argila e carga positiva de um íon. E esse íon ele tem que ter mais de duas cargas, ou seja, um íon polivalente. Quando isso ocorre, um processo coloidal, as argilas elas floculam, elas começam a se aproximar, vão se aproximando, se aproximando. Então aí eu tenho a argila floculada. Esse pacote de argila, são milhões de placas de argila próximas, vão ter a ação agora de quem? Da mucilagem de bactérias, de polissacarídeos liberado pela ação das raízes, que vai atuar o quê? Como um agente cimentante. E o próprio humus, que vai provocar o quê? Ainda mais a aproximação dessas argilas floculadas, formando o que nós conhecemos como microagregados. Total. Tá? Agregados menores que 250 micrômetros. A gente está falando de... Caramba, coisa microscópica mesmo, né? Então, só para a gente puxar lá no manejo, eu sempre puxo para o manejo, quem são os caras que já permitiram que ocorresse essa microagregação? Vamos lá. O íon cálcio e o íon magnésio que vieram da onde? Da calagem. Da calagem. Floculou a argila. Quem é que vai aproximar agora vários íons floculados de argila? Várias argilas floculadas, melhor dizendo. Bactéria, tá? Os agentes cimentantes, polissacarídeos liberados por ação de quem? De raízes. Então aí a gente já está falando o quê? De um componente vivo. A gente já está falando de plantas, de exsudação de plantas. Então o que pode proporcionar isso aí? Culturas de cobertura, rotação de cultura, sucessão de culturas. Tá? Bom, Claudio, depois que ocorre esse processo de formação do agregado, vem um processo conhecido como estabilização do agregado, que eu vou pegar microagregados agora e ir aproximar um do outro. Quem que vai ser responsável por isso aí? Além da matéria orgânica, as raízes das plantas vão continuar liberando exsudatos, que vai atuar como um agente cimentante, e também as raízes, as hifas de fungos. Então aí, ó, quem que é responsável de toda essa história? É a vida. Através
de micro-organismos através das raízes das plantas, todas elas liberando o quê? Substância que vai proporcionar essa estabilização e a formação dos microagregados. Então, pulo do gato. Qualquer sistema de manejo que melhore a agregação do solo tem que ter o íon floculante, no meu caso, cálcio e magnésio. Os óxidos, os sesquióxidos de ferro e alumínio, eles também atuam nesse processo. Mas lembra que sesquióxido de alumínio e ferro tem o alumínio que vai passar para a solução em determinado momento e vai ser tóxico. Tá? Então, se eu tenho cálcio e magnésio e o floculante que vai permitir a floculação da argila, e tenho matéria orgânica, hifas de fungos, mucilagem liberado por bactérias e as raízes da planta, todas elas atuando nesse mecanismo de agregação, eu posso conseguir isso através do quê? Cultivando esse solo. Tá? Permitindo a incorporação de matéria orgânica, se eu tenho matéria orgânica, eu tenho carboidrato para micro-organismo. Tá? Se eu tenho micro-organismo, eu tenho todo, né, esse auxílio dentro desse processo. E é por isso que o solo, ele é vida. Aí não vai ser terra. Perfeito? Então, resumindo, esse mecanismo de agregação é assim que funciona. Então, Claudei, é como se eu pegasse... Eu gosto de falar que é quase um Lego. Você pega várias pecinhas e vai organizando, vai montando. Cara. Perfeito? E essa organização, ela é uma organização estrutural que vai permitir o quê? A formação de poros. De microporos. Esses poros, eles vão ser responsáveis o quê? Pela movimentação de ar, pela movimentação de água e também pela retenção de armazenamento água. De água. Isso, perfeito? E aí, nesse ponto de porosidade, eu já quero dividir esses poros em macroporos e microporos. Tá? Total. Macroporos vai ser responsável pela permeabilidade, tá? Ou seja, pela drenagem de água e também pelo armazenamento de ar. Lembra que a planta, a raiz, ela respira, então precisa de oxigênio ali presente. E os microporos? Os microporos, eles vão ser responsáveis pelo armazenamento de água. Tá? E esse armazenamento de água ele vai ser muito importante, por quê? Porque quando chegar o período seco, se eu tenho um solo bem estruturado, significa que eu vou ter água disponível no momento que não tem mais entrada de água através da chuva. E se eu tenho uma condição bem de boa agregação, significa que as raízes vão lá, vão conseguir pegar essa água. Né? E aí tem aquele conceito lá de capacidade de campo, né? Água disponível entre capacidade de campo, ponto de murcha permanente. Megapascal. Isso mesmo, né? Compactação. Que vai estar água disponível entre 33 kPa e 1.500 kPa. Tá? Então, para a gente entender a importância da física do solo, a gente precisa compreender esse mecanismo de agregação. Então, agora eu construí a casa. Eu construí... Show. Né? Por isso que se fala em arquitetura do solo. Então, agora eu tenho bem definido as partículas sólidas e o espaço vazio que vai ser ocupado por água e vai ser também ocupado por ar. Perfeito? Perfeito. Eu tenho uma cola aqui, eu tive que fazer uma cola também, porque... Cara, eu fico impressionado como é que essa cabeça armazena tanta informação. Tem que ter cola mesmo. Tem que ter uma colinha aqui. Eu acho que cabe aqui naquela pergunta... Não, ainda não. Vamos levar mais à frente. Seria possível fazer já que nós estamos simulando uma situação de sistema plantio direto, né? Uma área que você não pode, não deve, não é o ideal que você revolva esse solo, porque você tem bastante palhado, bastante matéria orgânica ali, principalmente na camada superficial. E aí, você faz uma análise e você vê que aquele solo está compactado. É possível fazer uma descompactação desse solo sem intervenção mecânica? Bom, vamos falar o seguinte. Antes disso, nós falamos sobre toda a estruturação desse solo. Então, o solo já está estruturado. Vamos falar agora o inverso, que é o que a gente não quer.
tá? Uhum. Que é a degradação Total. dessa estrutura desse solo. Show. Então, quando ocorre a degradação dessa estrutura do solo, nada mais é do que uma ação, uma pressão que está sendo exercida sobre ele, tá? Que vai provocar o que nós chamamos de deformações plásticas. Uhum. Qualquer ação, qualquer pressão exercida sobre o solo vai provocar uma deformação. Uhum. Então, é dividido entre deformações elásticas e deformações plásticas. Tá? A deformação plástica é o momento que o espaço poroso do solo foi o quê? Sendo reduzido. Uhum. Existe, né, vários indicadores que eu posso utilizar, indicadores de qualidade física, como densidade do solo, resistência à penetração, a porosidade dividida em macroporosidade, porosidade total, a estabilidade de agregados. Mas vamos pegar dois exemplos, que são indicadores que são mais utilizados, mais rápidos, que são utilizados no campo, que é a resistência à penetração, tá? Que é o índice de Cone, também conhecido, e também a macroporosidade, que é o indicador mais sensível. Por quê? A macroporosidade ele é o espaço entre os agregados. Então, qualquer modificação que eu faça no agregado, eu aproximo essas partículas, então eu diminuo o espaço poroso entre eles. Uhum. Tá? Então, esse momento é o momento de compactação do solo. Eu provoquei o quê? Um aumento na relação da densidade. A densidade do solo aumentou. Tá? A massa não aumentou. O que reduziu foi o volume de poros. Uhum. O volume de poros que reduziu. Daí eu tenho um problema de compactação do solo. Bom, como é que eu resolvo esse problema de compactação do solo? Há a intervenção mecânica, tá? Que eu posso utilizar o arado, posso utilizar a grade, posso utilizar o escarificador, posso utilizar o subsolador, mas relembrando que nós estamos falando de plantio direto, então, no sistema de semeadura direto, eu não posso lançar mão desses implementos que vão promover a escarificação. O revolvimento desse solo. Bom, atualmente, as plantadoras, né, elas contam com o rolo faca não, desculpa, as artes Disco de corte. Isso, disco de corte ou botinha, né? E a botinha, né, que chama. são artes sucadoras que Isso. pode promover uma escarificação ali superficial, mais ou menos até 15 centímetros. Então, isso é uma maneira. Perfeito? Bom, vamos falar agora de plantas de cobertura. Plantas de cobertura, elas precisam apresentar essa característica também de ser um escarificador biológico. Tá? Então, na hora da escolha, né, e aí vem a questão, não existe receita de bolo, né? Cada propriedade, cada local, cada região vai ter o seu próprio desenho esquemático de cultivos de rotação e sucessão de cultura. Mas o que é importante é o quê? Que seja uma planta que tenha uma raiz agressiva, que consiga quebrar essas camadas compactadas. Tá? Então, é conhecida como a escarificação, né? Escarificadores biológicos. Tá? E aí a turma já está lembrando um monte aqui, né? Nabo forrageiro, inclusive o professor Gubiani, de Física do Solo, fez uma postagem ótima mostrando, né, que inicialmente o nabo forrageiro, como ele cresce, expande o volume radicular, ele provoca um adensamento. Mas, relembrando que depois que corta a parte aérea, essa raiz ela vai se decompor. Decompõe, E aí vai formar o quê? Que a gente conhece como os bioporos. Galerias. Tá? Galerias, né? E aí, Claudine, é aí que está o outro receita o pulo do gato, né? Um solo, ele precisa de continuidade de poros. E essa continuidade de poros, ela tem que ser vertical. Por quê? Se eu tenho uma continuidade de poros vertical, isso permite o quê? Que a água que está infiltrando no perfil do solo, ela não vai encontrar uma camada de impedimento. Tá? E vai permitir o quê? Que essa água fique armazenada em profundidade. E aí a gente vai ter o nosso pote de água que vai
né, ser utilizado principalmente quando chegar o período seco. No momento de escassez. Chegar o período seco, eu vou ter água lá em camada subsuperficial. Se a compactação ela é subsuperficial, aí o negócio está feio. Por quê? Eu não tenho espaço poroso. Então a gente tem sempre que lembrar isso aí. Espaço poroso. Tá? Só um detalhe, teve um colega que mandou uma mensagem no direct mostrando, comparando diferentes latossolos, a produção de grãos. No caso, ele mostrou as vagens, né? A gente tem que sempre lembrar o seguinte, que cada caso é um caso. A nossa área tudo depende. Né? Então, relembrando que existem solos que apresentam uma agregação natural muito maior. Então, se eu tenho um solo muito bem agregado, a exemplo de latossolos ácricos, que apresentam aquela textura pó de café, significa o quê? Que o solo, mesmo sendo argiloso, ele vai estar se comportando como um solo fosse arenoso. Então, chega assim, mas eu tenho o meu laudo aqui, o solo é um solo argiloso, tem bastante argila e a produtividade de soja está baixa. Dá uma olhada, vê nessa estrutura que pode estar acontecendo, que a estrutura desse solo é tão forte, formando microagregados, que ele não consegue reter água. Então, quando a planta precisar de água no período seco, não vai ter água. Tá? Porque vai faltar microporos, porque vai faltar essas galerias. Total. E isso faz total sentido na explicação. De toda a introdução que você fez, quando você cita esse exemplo aí agora, a gente faz essa correlação, você faz plim, parece que soa, né? Relembrando, a galera aí de agronomia, a galera que está assistindo, não fique preso a valores, tá, de atributos. A densidade do solo está 1.2, nossa, passou para 1.4, está compactado. A resistência à penetração está 2 megapascal, mas aumentou, está 3 megapascal. Cada valor tem que ser analisado conjuntamente. Tá? Por quê? O que vai variar? A textura do meu solo, quanto eu tenho de areia, quanto eu tenho de silt, quanto eu tenho de argila. Quando eu chego em argila, tem outro detalhe. Qual a mineralogia dessa argila? Esse solo é caulinítico? Esse solo é oxídico? Por quê? Eu tenho as mesmas máquinas, eu trabalho sempre, né, com uma baixa situação, a umidade adequada no solo, e a minha área que eu tenho aqui, um latossolo que é mais caulinítico, ele está adensando mais do que um solo oxídico, e eu estou tendo uma redução de produtividade. Por quê? Caulinita, a organização mineralógica, a estrutura mineralógica dela, são lâminas. Então, elas são mais suscetíveis à compactação, Claudio. O ajuste é face a face. Entendi. Já os solos oxídicos, né, que tem alto teor de óxido de ferro, a mineralogia é como se fosse esferas. Então, não existe o ajuste face a face. Então, quando em relação à compactação comparada um ao outro, no solo caulinítico, essa compactação vai ser muito maior. Então, é uma coisa que eu sempre falo para os nossos alunos. Vocês estão aqui em Capanema, mas a gente está preparando vocês para o mundo. Então, chegou no local, foi contratado por uma propriedade, cara, entra no Google e pesquisa os solos, a carta de solos da região, a geologia da região, a geomorfologia, a pedologia, quais são os minerais, qual é a mineralogia dos solos da região, porque isso aí, pulo do gato. Vai dar muita informação boa para determinar qual o sistema de manejo mais adequado para essa propriedade. Perfeito, Claudio? Total. Bom, então, solo compactado, você vai utilizar da escarificação mecânica ou da escarificação biológica. A escarificação mecânica, que tem se utilizado, e é uma pergunta que você me mandou, é verdade que em muitos casos a descompactação por intervenção mecânica, o solo volta a uma compactação maior do que a anterior? Sim, porque o solo, o que é bom para o solo? É não mexer nele. Né? Se deixar ele menos lá, revolvimento, melhor. Menos revolvimento, deixa lá. O que acontece? A gente fazendo essas perturbações mecânicas sobre o solo, a gente precisa produzir, a gente precisa alimentar, a gente precisa movimentar cada vez mais esse país, gerar emprego, a gente precisa trabalhar solo.
A escarificação, ela tem um efeito temporário. Tá? Existem trabalhos de pesquisa que mostram que vai até 2 anos. Existem trabalhos com latossolos vermelhos, muito semelhantes que a gente encontra no Cerrado brasileiro, que chega a 18, chega a 12 meses. Tá? Uhum. Mas existem solos que, com 3 meses, o efeito da escarificação desaparece. Tá? Ele fica mais compactado do que estava antes. Por um fenômeno chamado reconsolidação do solo. Então, o solo, o que o solo quer? Ele sofreu um impacto. Ele é resiliente, resiliência é o nome disso. Ele sofreu impacto, é igual a nossa vida, né? A gente sofre o impacto, mas a gente vai tentar de novo, né, se ajustar, se organizar. Perfeito? Então, o solo é a mesma coisa. Há um fenômeno chamado reconsolidação. E aí vem o pulo do gato. Tá? Outro pulo do gato. Anota aí, galera. Escarificação, para aumentar a persistência do efeito, é necessário que tenha o quê? Baseado lá na teoria da hierarquia, da introdução inicial. Precisa de planta, precisa de fungo, precisa de bactéria, promovendo o quê? Agente cimentante, organizando de novo essa estrutura para manter a estrutura que foi modificada. Show. Então, escarificação mecânica isolada é dinheiro jogado fora. Caramba. Na minha tese de doutorado, foi com cana-de-açúcar. A usina São Martinho, ela queria substituir, por questão financeira, que está passando o país, eles estavam fazendo subsolagem em toda a área. Disse, bom, vamos fazer a subsolagem somente na linha de plantio. Já que a raiz da cana cresce 40 centímetros para a esquerda, 40 centímetros para a direita, 40 centímetros de profundidade, vamos fazer só isso. E foi o que nós fizemos. Escarificamos tudo, tratamento A. Tratamento B, escarificar somente na linha. Claudeir, 3 meses, o efeito desapareceu, Claudeir. Caramba, hein? Joga para uma usina que tem aí, sei lá quantos hectares. 10 mil hectares, pelo menos. Menos que 10 mil hectares. Imagine só a economia de combustível que foi. Sendo que, após o preparo do solo, eu tenho uma arte sulcadora para fazer o plantio. Então, aquilo já fazia o efeito da escarificação. É o mesmo sentimento, é o mesmo exemplo para a arte sulcadora utilizada aí na semeadura, no sistema de semeadura direta. Tá? Então, o cuidado é esse aí para o amigo, né? Intervenção mecânica, ela é temporária, ela não persiste por muito tempo. Sem planta de cobertura é mas sem planta besteira. de cobertura não vai. Tá? Total. Bom, estratégia para diminuir essa compactação, né? Aliás, o termo correto não é estratégia para diminuir a compactação, é estratégia para diminuir o risco de compactação. Total. Lembrando que vai acontecer. Outra coisa, sistema de semeadura direta, nós temos adensamento, que é natural do solo, isso vai ocorrer com o tempo, e existe compactação. Tem um artigo interessante, publicado, acho que em dezembro, na Soitilage do professor Thomas Keller, que ele faz uma correlação mostrando, de 1960 para cá, o aumento da degradação da qualidade física do solo está associado ao aumento no peso das máquinas, na massa das máquinas. Né? Aí eu lembrei do nosso amigo do inglês, oh meu Deus, esqueci o nome dele agora, que fez a live, que mora lá nos Estados Unidos. Em inglês não, o Renato Zardo é brasileiro, engenheiro agrônomo o Renato brasileiro Zardo, isso. Que mora nos Estados Unidos. Ele estava usando esse falando, exemplo lá. Né, ele falando que só fica agora o pai e o filho, então sempre houve essa necessidade de aumento de máquinas, e é a nossa realidade também. Então, o aumento das máquinas, maior tecnologia embutida, vai aumentando a carga. Né? Então, maior é o quê? A pressão que vai ser exercida sobre ele. Tá? Como é que a gente pode resolver? Vamos agora falar sobre distribuição de massa. É um assunto, obviamente, que aí envolve um custo maior, porque a aquisição de máquinas e a aquisição de pneus, é exemplo, substituindo pneus diagonais por pneus radiais, e aí a galera, né, olha lá na mecanização, quando o professor falar de pneu radial,
pneu diagonal, galera, não seja não. Anota. Tá? Total. Pneu diagonal tem carga flexível, né? Então significa o quê? Que quando a pressão de inflação desse pneu de carga radial, a deformação no pneu vai permitir o quê? Que haja um maior contato da área solo-pneu. Tá? Aí vem aquele conceito antigo lá. Quanto maior a área, menor a pressão, Menor a pressão. exercida sobre o solo. Total. Beleza? Uhum. É incrível, eu amo ver o Instagram, esses tratores com rodado duplo, né? Show. Mas não vejo ninguém colocar no comentário assim, que bacana, houve a distribuição da Do peso. massa, né? Do peso, né? Uhum. Pneu de rodado duplo, eu vou aumentar essa distribuição, né, desse peso entre os rodados. Tá? Então a gente falou, pressão de inflação, né, também vai estar associado. Existem alguns trabalhos que dizem que essa pressão de inflação, o efeito dela é maior na camada de 0 a 10, na camada superficial, porque está recebendo primeiro o impacto. Uhum. E a compactação provocada por pneu subsuperficialmente é mais pela distribuição mesmo dessas forças. Bom, pneu radial, maior contato da área pneu-solo, tá? Uhum. Limite de peso por eixo. Aí vem a outra questão, evitar patinamento excessivo. Uhum. Então, a galera aí tem que saber isso aí, tá? Tem que saber regular, patinagem de trator. Patinagem é um problema muito grande, tá? É muito sério, por quê? Porque você tá, lembra que eu falei da deformação elástica e Quanto plástica? menor o revolvimento, eu tô pegando o quê? Eu vou pegar uma massa de solo e fazer uma bolinha. Uhum. Então, aquilo é uma deformação plástica. Perfeito? Perfeito. Bom, menor pressão, pneus radiais, carga mais flexível, evitar patinamento excessivo. Bom, perguntou aqui controle de tráfego. Controle de tráfego é importantíssimo, por quê? Porque vai orientar, né, aonde vai passar essa máquina, esse tráfego. Mas mais do que isso, eu digo que o cuidado maior tem que ser na umidade adequada. Porque existe uma avaliação chamada de tensão de pré-compressão do solo. É do pessoal da engenharia civil que a gente adaptou para a mecânica de solos, adaptou dentro da física do solo. Uhum. É um ponto aonde a pressão exercida sobre esse solo, ele vai ultrapassar a deformação elástica e começar a deformação plástica. Então, aí é interessante uma propriedade, né? E aí o problema é a questão de laboratório, né? Conhecer qual é o limite, né, adequado ali de pressão que vai provocar compressão. Tá? Mas o que é mais utilizado? A umidade do solo. Se o solo está muito úmido, a máquina não pode ir trabalhar. Mas a gente sabe que nós temos uma janela de plantio de 2 meses, né? Que quem trabalha no setor sabe que o negócio é bruto. Tá? Muitas vezes então, até menor que um mês. A em melhor algumas até que um regiões. mês. Né? É menor. Essa janela de plantio, na prática, ela está cada vez mais curta. Não só a de plantio, como também a de colheita, uma vez que na maior parte do Brasil a gente pratica o plantio da safrinha. Então é uma máquina na frente colhendo e o trator atrás puxando a plantadeira, já plantando no meio da safrinha. Então, na prática, o buraco é mais embaixo. Mas precisamos levar em conta toda essa análise para a gente ter as melhores práticas. Né? Essa umidade ela vai ser... Ó, o Ricardo aqui, ó, Ricardo Galina 12. Obrigado, Ricardo. Fazer cálculo índice de patinagem, isso é importantíssimo, Ricardo. Show. Tá. Trabalhar na umidade adequada. Tá? Atualmente, o nosso amigo da Falker, eu acho que ele falou na Márcio live, Albuquerque, né? falou, sim. Uhum. Então, hoje, existem muitos sensores que são distribuídos na propriedade que emite uma informação, sistema RTK, né? Chega na mesa do gerente falando qual é a área onde a umidade está no ponto adequado, né, para se trabalhar. Então, naquele dia, o gerente já falou, ó, galera, aqui nessa gleba, nesse talhão, não, vai lá para o outro.
É a Então, isso são tecnologia tecnologias facilitando importantes. a vida de quem maneja. E aí a moçada e a rapaziada precisa estar por dentro dessas novas tecnologias de agricultura 4.0, Exatamente. Exato. tá? Uhum. Precisa estar por dentro. Bom, vamos falar agora sobre... Falamos sobre escarificação mecânica e biológica, Uhum. subsoladores naturais, Show. pneus, preparo do solo com umidade. Vamos agora para rotação e sucessão de culturas, que aí é um monte de pergunta que tem, né? Tem. Bom, como eu falei para vocês, a definição de sucessão e rotação de culturas, ela é importante definir esse desenho para cada propriedade, para cada região. Aqui a nossa região é uma região quente e úmida, pode ter certeza que não é o mesmo, eu não vou utilizar as mesmas espécies de plantas que tem lá em Guatambu, no oeste catarinense. Tá? Então, esse é o grande entrave que nós temos hoje. A escolha de espécies que vá definir esse desenho de rotação de sucessão de culturas, para entrar nesse momento aí após a segunda safra, né, no período de posil, que tenha essas qualidades que permita, né, eu colher todos esses benefícios de uma raiz profunda, que permita manter a estabilidade de agregados, tá? Uhum. Permita produzir palha, perfeito? Ou seja, resíduo de cultura, que tenha persistência, que tenha quantidade suficiente para ter mais de pelo menos 65% de cobertura do solo e também que ela tenha qualidade. Por quê? Porque isso aí vai imitar a mata. Tá? No processo de ciclagem de Vai nutrientes. imitar a floresta. Vai imitar a Total. Isso que você floresta. acabou de dizer aí faz total sentido. Tem um vídeo meu com o campeão brasileiro de produtividade de soja, Maurício de Bortoli, Perfeito. que inclusive, ele será um dos nossos entrevistados aqui nessa temporada Férias do Agro, no dia 31, vai ser o último dessa temporada, vai ser o Maurício de Bortoli. Eu fui lá no Rio Grande do Sul conversar com esse cara para perguntar para ele qual era o segredo do campeão. Né? Ele foi campeão do SESB, ele colheu 123,88 sacas por hectare. 123,88 na última safra. Nessa safra agora, 2020, ainda não foi revelado quem é o campeão. Mas ele fala que ele está no páreo. Vamos agora ver. Opa! Então, lembrando que esse não é o recorde brasileiro. O recorde brasileiro é da safra 2017, 149 sacas por hectare. De um outro cara, se não me engano, Rafael Bonato, não tenho certeza. Mas vamos lá. Eu perguntei para o Maurício. Maurício, qual é o segredo do campeão? Ele falou, rotação de cultura. Eu tenho todo um sistema imitando floresta. Depois vocês podem assistir. Tem esse vídeo postado aqui no nosso Instagram da Academia da Soja, tá? Ele fala exatamente isso. Eu tento, na minha propriedade, eu não faço rotação de cultura por safra. Eu faço por um ciclo de 5, 6 anos, fazendo alternâncias de plantas de cobertura para imitar o sistema floresta. Você entregou o pulo do gato aí agora. Fez total sentido. Aí, ó, quando a gente trabalha com essas plantas de cobertura, eu vou ter o quê? Eu vou ter raiz, vamos pegar um milheto, né? Pegando o nutriente lá de baixo, que até pode ter sido lixiviado, incorporando de novo na biomassa, jogando para a parte aérea, essa parte aérea vai ser cortada, vai se decompor e vai lentamente liberando. Tá? E aí vem a pergunta do nosso amigo da relação carbono e nitrogênio. O que é a relação carbono e nitrogênio? Como é o nome dele? Se não me engano, Lúcio Flávio, que é um dos nossos alunos do curso especialista em lavoura de soja. Se eu não estou enganado, é o Lúcio Flávio, não tenho certeza. Galera, façam o curso Academia da Soja. O curso da Academia da Soja. Só de primeira, viu? Profissionais de alto nível, top, top, top. Quero mandar um abraço aqui para o Sandro. A qualidade de material orgânico interfere diretamente na qualidade do humus. A biologia do solo agradece. É isso mesmo, Sandro. Sandro terminou o doutorado dele também, né, na Unesp de Jabuticabal. Grande amigo. Sério? Sandro, depois você manda um direct para mim, que eu quero ser seu amigo também. Ó, eu mandar um abraço aqui também para o grande doutor e amigo Moacir Bernardinho Dias Filho. Eu estava assistindo a live dele agora há pouco. É o nosso fera de pastagem, né, na Amazônia, uma referência brasileira. Um grande abraço, Moacir. Sandro Barbosa. É o Sandro Barbosa?
você se O referiu? Sandro terminou o doutorado agora e o Moacir é o Aham. pesquisador da Embrapa. Quero ser amigo desses dois caras, viu? Siga esses dois caras. Show. Total. Bom, relação carbono e nitrogênio, a gente tem que lembrar o seguinte, química lá do segundo ano. Uhum. Todos nós, orgânicos, tá? Aí entra até a polêmica de alimento orgânico, né? Tudo é orgânico, né? Bom, nós somos formados o quê? Por hidratos de carbono, longas cadeias de carbono e hidrogênio. Total. A relação carbono, aí junto com essa cadeia, né, de carbono e hidrogênio, vem outros elementos, vem proteína, vem aminoácidos, tem o nitrogênio, tem o fósforo, tem o potássio, vem o cálcio. Todos eles estão formando o quê? Uma cadeia orgânica. Tá? Relação carbono-nitrogênio alta significa o quê? Que eu tenho alto teor de carbono na estrutura dessa molécula orgânica e um baixo teor de nitrogênio. Tá? Então, quanto maior for a relação carbono-nitrogênio, tá? Maior é o quê? A quantidade de carbono ali presente, de hidrato de carbono. E um dos principais hidratos de carbono presente na estrutura vegetal é a lignina. Então, quanto mais lignina tiver, maior essa relação carbono e nitrogênio, maior relação também lignina e nitrogênio como consequência, e mais tempo ela vai levar o quê? Para se decompor. E aí, Lúcio, é só pegar um exemplo. O que é que vai se decompor mais rápido? Um como de milho ou uma folha de alface? Né? Obviamente é a folha de alface. O que é que vai se decompor mais rápido? Vamos imaginar aqui uma sucessão aqui, milho, crotalária, soja. Não, milho é soja, crotalária, milho. O que é que vai se decompor mais rápido? Né? Uma crotalária ou milho? Quem vai se decompor mais rápido é a crotalária, porque a relação carbono-nitrogênio é menor. Sim. Tá? Desculpa, Saúde, pessoal. meu Sai, amigo. corona. Aí, fala saúde, gente. Sai, Covid. Saúde! Amém. Tá? Então, aí vem a questão. Desse desenho de rotação e sucessão de culturas, nós temos que levar em conta a persistência, a quantidade, a qualidade e a relação carbono e nitrogênio presente nesse material. Tá? Por quê? Se eu tenho uma relação carbono e nitrogênio baixa, um exemplo de leguminosa, que vai entrar nesse sistema, significa o quê? Que a decomposição vai começar a liberar nutriente mais rápido para a próxima cultura. Entretanto, se decompõe rápido, cadê palhada? Não tem palhada. Tá? Então, há necessidade, nesse desenho esquemático, sempre ter o quê? Gramínea, relação carbono-nitrogênio alta, para que eu tenha cobertura de solo, tá? E leguminosa, para que eu tenha a disponibilidade de nitrogênio, esse nutriente ser liberado para a próxima cultura. Então, eu vou ter um mix, uma mesclagem. O que vai definir isso também? Condição climática. Aqui na Amazônia, a gente tem um problema muito grande de formar palhada. Tá? Por quê? Alta temperatura, o valor de precipitação pluvial elevado, então eu tenho todas as condições para os nossos amigos da microbiota degradar esse material. É muito rápido, né? É muito rápido. Essa decomposição acontece muito rápido. E aí, quando você termina uma cultura para você implantar outra, aquela outra já foi embora. Já foi embora. Bom, depois disso aí, alta temperatura, alta umidade, é importante lembrar que esse material que é decomposto, ele forma o que a gente conhece como matéria orgânica associada aos minerais e matéria orgânica particulada. A matéria orgânica associada aos minerais é a matéria orgânica que está aprisionada. Lembra dos agentes cimentantes lá do início? Sim. Tá? Então, essa matéria orgânica associada aos minerais, ela está protegida fisicamente. A matéria orgânica particulada é o que lentamente também vai se decompor, mas vai também liberando. Existe um trabalho publicado recentemente pela doutora, eu esqueci agora o nome dela, Andrea, cidade de Ohio, se eu não me engano, acho que eu anotei aqui. Não, Oklahoma. Eles pegaram numa área de rotação de milho e soja para saber a quantidade de nitrogênio que era disponibilizada pela matéria orgânica associada aos minerais. E eles descobriram o seguinte, que esse nitrogênio é um reservatório, é uma poupança que pouco a pouco vai sendo liberada.
tá? Vai sendo liberada. Perfeito? Bom, tem uma pergunta, nesse caso aí, do sistema de plantio direto, é possível fazer reposição de calcário? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que no sistema de plantio direto, em função da acidificação provocada pela reposição de nutrientes, vai ocorrer lá o fenômeno químico, vai começar a liberar a gamagem. É possível fazer aplicação de calcário superficialmente? Tá? Existem trabalhos há mais de 20 anos que mostram isso, que há um efeito, né, possível da aplicação de calcário superficial, mas relembrando que isso é um processo Mesmo com a baixa lento. solubilidade do calcário? Aí é outra questão. O que a gente tem que levar em conta? A solubilidade, tá? Sim, o PRNT. O PRNT, o poder tampão desse solo. A gente sabe que o poder tampão ele é diferente para solo argiloso com solo arenoso. Tá? Uma quantidade mínima rapidamente altera, né, o valor de pH no solo arenoso, já o solo argiloso é uma quantidade maior. Apesar de no solo argiloso ser maior, mas vai ficar por mais tempo. Né? Então, é essa questão que tem que levar em consideração. O PRNT desse calcário, em função da solubilidade, o poder tampão do solo e também, né, existem mecanismos que permitem que esse calcário ele migre em profundidade e vá promovendo uma frente de neutralização da acidez. Mas depende de quem? Depende de uma boa estruturação do solo com continuidade de poros vertical. Ou seja, plantas de cobertura para promover a matéria orgânica desse solo e promover essas galerias. Provocadas pelas raízes dessas plantas de cobertura. Total, que no caso as mais utilizadas, a gente pode citar a Braquiária rusiziensis, que tem um poder radicular muito grande, muito agressivo. O milheto, né, principalmente a DR300, a DR400, o milheto também tem um poder radicular muito interessante. Mas, segura aí. O Instagram me avisou aqui que faltam 50 segundos para cair. E eu vou convidar você, professor, e vou convidar todos vocês que estão aqui nessa live para voltar por mais 15 minutos para a gente fechar. Volta aí, galera, volta aí. Vamos tentar fechar. Bora voltar, então? Ó, a pedido, porque eu estou aqui lendo os comentários e a galera está pedindo. Volta. Você topa, professor? Pode. Ó, rapaz, a gente leva aqui. Daqui a pouco tem peixe assado, rapaz. A gente sabe que eu não vou comer. Pois então, todo mundo convidado a voltar aqui, tá? Ó, eu quero mandar um abraço aqui também, ó, para Kilma Lima, professora de Física do Solo também. Pessoa incrível. Professora Yolanda, da UFOPA, em Santarém. Professor, vocês pensaram que nem eu ia voltar, né? Mas eu fui buscar o carregador do celular porque o final dessa live eu não perco por nada. E que bom que vocês voltaram. Que bom que vocês estão voltando aqui com a gente. Eu vou chamar de novo o Daniel. E a gente vai continuar essa prosa aqui. Ele não vai fugir, não. Voltei, tô aqui. Pensando que você ia fugir de nós, rapaz. Não, rapaz. Rapaz, eu gosto de conversar, viu? Deu certinho. Porque aqui tá gostando da prosa nossa. Eu vou até ligar meu carregador de celular aqui, se der. Eu sou João Fernandes. Então, a gente estava falando até da professora Rose Luiz, quando caiu a live aí, né? A professora Rose Luiz é minha colega de graduação. Olha aí, rapaz. Um abraço, Rose. Parece que ela está em Rio Verde de Goiás agora, que eu vi a Sueli comentando aí, a Sueli Schneider. Um abraço, Sueli. Né? Sueli Schneider estava comentando que fez aula com a professora Rose Luiz na UniRV, em Rio Verde. Legal. O professor João Fernandes é professor da UF também, da área de pedrometria, topografia. É o nosso líder do nosso grupo de pesquisa, chamado GEOP, Geotecnologias e Pedometria, na qual sou pesquisador também. Total. Professor João Fernandes. Professor João Fernandes. É isso? Isso. Vai um abraço meu também.
Mas, olha só, 80 e tantas pessoas retornaram aqui, sinal que estavam gostando do nosso... Claudeia, posso mandar um outro abraço especial também? Fique à vontade. Para todos os meus amigos que estão em Jaboticabal, que estão fazendo mestrado, doutorado, aos meus amigos que terminaram e voltaram também para as suas cidades, são professores, que estão fazendo a diferença no agro. Tá? Sinto muito orgulho dessa moçada, dessa rapaziada, que é uma família enorme que a gente constrói no Brasil todo. E essa rede só aumenta, porque participando dessas lives, participando do Instagram, nas redes sociais, essa rede acaba, né, se espalhando, aumentando. Reinaldo Moraes, agrometeorologista, também está terminando o doutorado dele em Jabuticabal, uma pessoa muito boa. Voltando a falar sobre a pergunta, teve uma pergunta sobre o gesso dá para aplicar sem incorporar? Dá também. Só mandar um abraço para o Davidson Rodrigues também, que Solo fértil. Né, no curso especialista em lavoura de solos, em lavoura de... Gente, eu tô Ei, rapaz, tu tá gostando de solos, hein? É tanto solo que eu tô aqui processando. Supletivo. Vamos prosseguir, porque a prosa está muito boa e a aula está melhor ainda. Tá. Bom, outra pergunta foi a aplicação de gesso. Tá? Sempre levar em consideração, mesmo que pode parecer uma coisa óbvia, mas a gente tem que levar em consideração que a aplicação de gesso, ela tem que levar em consideração que a gente quer melhorar o ambiente radicular em subsuperfície, a gente quer neutralizar alumínio. Então, não vai adiantar em nada eu não ter aquela continuidade de poros, tá? Que permite que haja movimentação de água, né? Que a condutividade hidráulica ela ocorra normal, ou seja, se eu tiver um horizonte de impedimento, não tem como corrigir subsuperficialmente. Tá? Então, esse é o primeiro detalhe. Segundo, esse alumínio que está lá em profundidade, ele está em nível tóxico, né? Porque a partir daí eu vou lançar a mão da utilização do gesso agrícola como essa estratégia de neutralizar a camada subsuperficial, o alumínio da camada subsuperficial. Bom, o resultado de pesquisa mostra que existe essa neutralização, que é possível, mas tem que se atentar a um cuidado muito grande. Qual é? Eu tenho cálcio e sulfato. Esse sulfato, ele pode também carrear potássio, pode carrear magnésio e tirar da camada do ambiente radicular onde eu tenho maior concentração de raízes e levar em profundidade. Tá? Então, mas ele vai grudar em todos os outros micronutrientes que ele encontrar ali e vai levar... Ele vai levando. Né? A camada superficial do solo vai tender a ficar mais pobre de micronutrientes. Né? Isso, a Sueli Schneider, lembrando que tudo começa com uma análise de interpretação de solo, começa com análise de solo. Tá? Então, pode ser feito sistema de semeadura direta? Pode fazer aplicação. Tá? Relembrando que cada caso é um caso, perfeito? O sistema de semeadura direta, a utilização, neutralização e subsuperficial, existe um professor chamado Eduardo Caires, da Universidade Federal do Paraná, que é uma sumidade, autoridade nesse assunto, né? Assim como o doutor Carlos Cruciol, Ciro Rosolém, que trabalha há muitos anos, eles mostram nos trabalhos dele, né, essa frente de alcalinização que vai provocando, que vai promover essa melhora no ambiente subsuperficial. Mas, como eu falei, a estrutura desse solo precisa estar boa. Por quê? Porque quem vai provocar migração, né, desses ânions, né, no caso da gessagem vai ser o sulfato, é preciso que eu tenha um ambiente que permita, eu preciso de uma continuidade de poros, eu preciso de poros que movimente esse corretivo. Né? No caso do calcário. No caso do gesso, seria um condicionador de solo. Né? Bom, relembrando, galera, quanto mais a gente imita a mata,
maior a gente tem a chance de sucesso. Como é que a gente imita a mata? Fazendo rotação e sucessão de culturas. Tá? Não é à toa que as 149 sacos por hectare aí, né, dos campeões aí de produtividade, eles... outro detalhe, não é do dia para a noite. Eles construíram um perfil de solo. Tá? Eles construíram... A produtividade que eles têm hoje foi fruto de construção ao longo dos anos, de persistência e principalmente, Claudeia, a gente tem que mostrar, graças à pesquisa desenvolvida nas universidades federais, estaduais, institutos de pesquisa e também IAC, Embrapa, né, toda essa turma aí, né, contribuindo com seu conhecimento, movimentando essa roda que a gente conhece como ciência. Né? Então, a turma que faz também, né, a diferença no agro, né, a diferença no agro, que está ali pesquisando, muitas das vezes dorme tarde, 4 horas da manhã ainda está lendo artigo, aí tem um orientador, dá aquela puxão de orelha, né? A turma do mestrado, doutorado tem que ter esse parabéns também, que muito do que a gente conhece hoje foi fruto, né, de pesquisas de mestrandos e doutorandos que deram essa contribuição para a sociedade brasileira, né, e a gente conhece a nossa agricultura, que ela é enorme. Show, que aula. E comentário, cada comentário mais enriquecedor do que o outro, muitas pessoas fazendo perguntas e vários outros colegas de aula também respondendo, né, emitindo também as suas opiniões. Tá show. Muito bom, muito bom. Retornaram. Tem um professor, o professor Marques Júnior, mineralogia lá de Jabuticabal, ele fala assim, ser agrônomo nos Estados Unidos é bom, pô. Quero ver ser agrônomo aqui no Brasil. Tá? Quero ver manejar solo, latossolo oxídico aqui. E é o que a gente faz. Bom, o conselho que eu tenho para dar para todos os que estão participando, estudem, né, converse, leiam artigos científicos, né? Não fique na hora da aula lá, preste atenção, pergunta, não perca essa oportunidade de conhecimento, né, que está aí disponível. Existem muitas pessoas querendo dar isso de graça às vezes, né? Então, é essa mensagem que eu dou, né? E eu tenho uma outra fase, né, que se a gente iniciar já é andar 50% da caminhada, né? Não é uma frase minha. É uma frase, né, de um filósofo chamado Antonin Sertilange. Então, se você quer começar o seu caminho, só você dar o primeiro passo, você já andou 50% do caminho. Um abraço aqui pro Gerson, amigão, também agrônomo, fera em mineralogia do solo, doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, a turma feríssima em mineralogia do solo. Eu tô boquiaberto aqui, deixo caído com tanto conhecimento, tanto conteúdo, informações valiosíssimas que você compartilhou conosco aqui. Começou com uma introdução muito bem feita, uma didática fácil de entendimento. E, cara, muita gratidão. Eu tenho certeza que é o mesmo sentimento das mais de 90 pessoas que estão aqui assistindo essa aula. Isso não é nem uma aula, nem um bate-papo. Não precisei intervir. Estava tão didático e tão coerente que, olha, um show de aula. Gratidão. Acho que essa é a palavra que fica para todos nós aqui. Gratidão por você estar compartilhando esse conhecimento aqui. E já está convidado, convocado, intimado a voltar na fase 2 da nova temporada do Feras do Agro. Dica em junho, vem aí. Perfeito. A gente está à disposição. A gente gosta de falar de solos, a gente aprende, a gente toda hora está estudando. E é o nosso compromisso, né? A gente tem um compromisso. Eu sou servidor público federal, então tenho esse compromisso com vocês, que são a sociedade que paga o nosso salário. Então, eu sou muito grato por isso também. Eu que tenho que agradecer a oportunidade que você está dando,
a oportunidade que cada um teve de assistir hoje a live, de tirar um momento, né, para assistir sua live, para assistir essa live. Eu agradeço bastante, muito mesmo. Agora, Claudio, eu acho que a gente vai perder uns espectadores aí. Opa. Eu acho que tem uma turminha que vai sair. Marcelo, Paraguai, olha, que legal. Viu? Eu vou te pedir permissão, mas eu acho que a gente vai perder uns espectadores agora. Vamos, solta aí, sem anestesia. Aê, chupa, Pai Sandu! Do sangue azul, rapaz! Aqui é sangue azul, rapaz! Aqui é leão azul. A galera que está assistindo que não sabe, por desconhecimento, porque não é fã de futebol, esse boné representa o melhor time do Pará, do norte do Brasil. Do norte do Brasil, rapaz. Ó, Kima tá falando, credo. Poxa, Kima, que é isso, rapaz? Rapaz, até o Davidson também é de nós, é do lado de nós aqui, hein? Do Davidson é Paysandu. Ó, o Kilma Lima. Desculpa aí, tá? Mas olha quem é torcedor do Remo aí, olha. Olha aí, ó. Moacir Bernardinho de As Filho. Tem que ser um cara inteligente. Gostei, cara. Parabéns pela irreverência. Nós que zoamos tanto antes da live, né? Falando sobre o Leão Azul, né? E os paysanduenses, esses aí estão acostumados a ficar lá na rabeira. Pessoal, obrigado pela presença de cada um. Daniel, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado tanto conhecimento conosco. Galera, a primeira live ficou salva nos stories, essa segunda live também vai ficar salva nos stories. Depois ela vai lá para a Hotmart, onde todos os alunos do curso Especialista em Lavoura de Soja vão poder assistir essa live quantas vezes quiser. Então, além do conteúdo do curso, e o curso é ministrado por 14 engenheiros agrônomos, são videoaulas, uma didática fácil, de fácil entendimento, muito bacana. As lives dessa temporada Feras do Agro, elas depois vão lá para... Você que ainda não se matriculou no curso Especialista em Lavoura de Soja, está assistindo a live aqui, aproveite a oportunidade. Nós estamos com 20% de desconto durante essa temporada Feras do Agro. São vagas limitadas, aproveite. Está muito incrível o curso. Você aprende tudo sobre soja. Se você é técnico agrícola, se você é engenheiro agrônomo, ou se você é estudante e quer se destacar no mercado agro, saiba que um diploma não te garante mais nada. Você tem que buscar uma especialização. E é isso que nós te entregamos no curso Especialista em Lavoura de Soja. Você aprende sobre fenologia, você aprende sobre plantabilidade, aprende sobre interpretação de análise de solo, que é vital. E por incrível que pareça, muitos engenheiros agrônomos não sabem interpretar uma análise de solo para fazer uma recomendação de correção ou de adubação. Por incrível que pareça. No curso Especialista em Lavoura de Soja, vocês aprendem a interpretar uma análise de solo de uma vez por todas. A Sueli, que está comentando aí, ela já fez. Abraço, Sueli. Fez lá em Rio Verde, nosso aluno lá de Rio Verde, Goiás. E, assim como mais de 1000 profissionais já fizeram o nosso curso no Brasil inteiro. Agora o curso é 100% online. Além das videoaulas, nós temos um grupo de WhatsApp onde os alunos se ajudam entre si, tiram dúvidas conosco da equipe. E é muito legal porque é network, é conhecimento trocado, porque não existe tabela, não existe receita. Na agronomia, se a gente não troca ideia, a gente não cresce, a gente evolui, a gente não aprende. Quanto mais a gente se une. Então, nós temos uma comunidade dos alunos do curso Especialista em Lavoura de Soja, que é incrível essa comunidade. E, ó, galera, se você quer se tornar um especialista, esse curso é para você. Só quem quiser fazer o curso, aproveita. O link das inscrições do curso está na bio no Instagram da Academia da Soja. Ou então digita lá, especialista em soja, www.especialistaemsoja.com.br. Show? Show de bola. Firme. Então, Miguel Pinheiro, mais uma vez, parabéns e gratidão.
Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Eu desejo todo sucesso para você, desejo todo sucesso também para todos os colegas aí que participaram da live. E eu sei que cada um está fazendo, né, um pouquinho que se une nessa multidão aí para fazer a diferença no agro. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado a todos também por me ouvir.